Vereadores registrem presença. Havendo o número regimental, esta presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Item 1 da pauta. Projeto de lei número 54/17, de autoria do nobre vereador Helder Lúcio de Oliveira, que dispõe sobre a disponibilização de serviço de internet sem fio, Wi-Fi, na frota dos veículos de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Limeira e da outras providências. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 46, protocolado sob o número 3175/17, de interesse do vereador Helder Lúcio de Oliveira. Algum vereador deseja discutir? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o substitutivo número 46, protocolado sobre o número 3175/17, por todos os vereadores presentes no plenário. Uma vez aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto original. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para o item 2 da pauta. Item 2 da pauta, projeto de resolução número 22/18, de autoria do nobre vereador Marcelo Rossi, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Limeira a campanha Amigo do Idoso e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de resolução número 22/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto, o vereador Dr. Marcelo Rossi. Obrigado, senhor presidente. Nobres pares, público presente. Um caloroso abraço aqui ao meu ex-comandante aqui, Tenente Jimenez. O senhor e seus amigos aqui muito nos honra, viu, de estar nessa casa. Vocês fizeram muito por nós, pela minha formação. Eu devo muito ao TG 02020. Sejam muito bem acolhidos nessa casa aqui. Ilustres, a senhora está bonita, hein? Vamos respeitar, hein? Esse projeto, na realidade, ele tem uma simplicidade, porém, ele tem uma contribuição bastante importante. Vocês sabem que a minha bandeira é a política para com os idosos. Recentemente, estive na Holanda, voltei agora, quinta-feira da semana passada, onde eu pude observar, estudar, conhecer um pouco das saúdes públicas para o idoso. Então, isso tem servido como um incentivo, doutora Carolina Pontes, para criarmos, enquanto vereador, políticas para poder dar esse start, né, à população. Um dos maiores sucessos do envelhecimento saudável na Holanda, vereadora Érica Tanque, é a condição educacional. Então, esse projeto nada mais é e nada vislumbra do que isso. É criar uma semana do amigo do idoso. Essa semana, ela procura fazer uma interação entre a comunidade civil, a sociedade política, a sociedade privada e aos jovens, principalmente. Eu acho que é de notório conhecimento de todos que a população está envelhecendo, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então, essa semana, ela visa contemplar esse despertar, para podermos dar mais ouvido às pessoas idosas, para podermos levantar quais são as suas reais necessidades, quais são as suas preocupações
quais são suas limitações físicas, mental, emocional, discutirmos sexo, discutirmos emprego, discutirmos posicionamento político, inclusive. Nós temos um reconhecimento muito grande, Tenente Gimenez, para com essas pessoas mais idosas, para essas pessoas que contribuíram para estarmos aqui onde estamos. Então, nada mais justo do que solicitar a essa casa a votação para a criação dessa semana Amigo do Idoso. Eu tenho aqui um elogio para conceder, né, para registrar, com relação à consultoria técnica especializada dessa casa, que em conjunto com o IBGE, que em conjunto com a SEDAI, fizeram um levantamento estatístico da nossa cidade. E estima-se que para 2030, a senhora vê, né, nós já estamos em 2019, eu me lembro na época que me formei, em 94, há 24 anos atrás, davam-se dados estatísticos de como seria a doença, quais seriam as prevalências, e hoje realmente isso tem se observado. E segundo essa consultoria da nossa casa, em 2030, nós vamos ter, Limeira vai ter aproximadamente 70 mil idosos acima de 70 anos. Então, acho que é importante começarmos a criar políticas públicas, é importante começarmos a difundir mais esse processo de envelhecimento, que é uma realidade da grande maioria de todos nós aqui quase presentes. Eu acredito que nós temos aí que galgar um bom caminho, temos que amadurecer, temos que desenvolver muitas políticas, muita conversação, para podermos, de fato, darmos qualidade aos nossos idosos e ao processo de envelhecimento. Então, eu peço, de forma bem simplista, bem humilde aqui, o voto a esse projeto, a essa lei, a criação dessa lei, que visa o favorecimento da qualidade dos idosos da nossa cidade. Obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Manifesto interesse em discutir, presidente. Para discutir o projeto, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, levanto-me para parabenizar pelo projeto, o vereador Dr. Marcelo Rossi, pelo olhar e pela bandeira tão bem definida acerca dos idosos, de uma atenção aos idosos. Quem dera tivéssemos uma cultura semelhante ao do Japão, por exemplo, que é um país que eu sempre me apego à referência quando o assunto é respeito ao envelhecimento, respeito àqueles que são dotados de uma sabedoria que vem com o passar do tempo, e a forma com que essas pessoas são tratadas lá neste país. Tenho familiares que são japoneses e, por conta disso, tenho a oportunidade de assistir um pouco mais de perto a forma com que eles tratam os seus idosos. E, infelizmente, no Brasil ainda não há essa cultura, nós estamos aquém da cultura japonesa, entre outros países que nós podemos observar. Certamente o senhor tem mais conhecimento do que eu, por ser uma bandeira que defende desde o primeiro dia que pisou nesta casa. E gostaria de parabenizá-lo. Às vezes é difícil para o vereador conseguir desenvolver projeto, principalmente na área de políticas públicas, por conta do nosso entrave constitucional, mas tentar desviar desses problemas, tentar colocar em prática medidas que versem sobre políticas públicas é um desafio de todo parlamentar em todo o território nacional. Então, eu parabenizo pela insistência e por colocar isso de forma tão clara, tão cristalina, acerca da necessidade e fazer com que isso se concretize, não só nos seus discursos, mas em suas ações. A gente percebe isso por meio de inúmeras declarações e contato com pessoas de mais idade que passaram pelo senhor, seja pelo exercício da medicina, ou mesmo por um contato pessoal que tiveram com o senhor e conseguiram perceber
essa forma de lidar com essa temática e com este caso. Parabenizar também, porque a política hoje ela está tão desacreditada e descreditada no nosso país, e muito se dá pela falta de construção e um pouco pela falta de buscar a cultura, buscar técnica naquilo que nós colocamos pela atividade política. Infelizmente, muitos dos discursos acabam sendo pautados no denominado, aspas, fla-flu, e a política com o resultado efetivo acaba se perdendo. E quando nós percebemos que uma pessoa tem uma bandeira e arca com os próprios recursos, de alguma forma, com coisas que poderão contribuir, obviamente, para a sua profissão, para a sua formação enquanto profissional, mas que pode ter um proveito para a atividade política, quando consegue se casar isso, eu acho que é um efeito muito positivo para a sociedade. As diversas vezes que eu fui para Brasília, em especial o ano passado, muitas pessoas perguntavam, por linkar Brasília com política, é legal essas oportunidades de você ir para Brasília e a Câmara pagar. Eu falei, não, sou eu que faço o custeio de cada viagem que eu faço e que, de fato, é algo para o meu crescimento profissional, né? São os congressos jurídicos, mas que eu tento dar aplicabilidade dentro da atividade política. Assim como o senhor fez agora com esse investimento para a Holanda, que, obviamente, tem o seu caráter profissional, até em virtude da sua atividade, mas, com certeza, fazer dessa atividade profissional desdobramentos para a área pública e desdobramentos para a área política, sair da denominada zona de conforto, né? Porque quando nós partimos, e aqui todos nós estamos nessa condição, a partir do momento que a gente vai para um pleito, a gente saiu da zona de conforto, né? Que a gente sai dessa zona de conforto e a gente vai para um pleito, com certeza a cidade tem muito a ganhar. Parabenizar também pela menção na revista Exame que foi feita acerca do coletivo. Isso mostra que o trabalho é sério e que foi feito de uma forma bastante ordenada. É uma felicidade e um orgulho, acho que para Limeira, termos vereadores empenhados em determinadas causas e ter o reconhecimento nelas. Então, parabéns pela propositura. Pode me dar uma parte? Claro. Em primeiro lugar, como sempre, proferir, né, os seus singelos elogios. A Holanda hoje, doutora Carolina Pontes, ela é a vitrine para o mundo, para o processo e para o compreendimento e o desenvolvimento de estudos para o envelhecimento saudável. Só para concluir, nós somos recepcionados pelo Inspetorado de Saúde, de Turismo e de Adolescência, de Utrecht. E eu achei interessante uma colocação que eles colocaram, foi a seguinte: aqui na Holanda nós temos um pote com moedas. Quem pode, põe mais moedas de ouro. Quem não pode, tira essas moedas. Então a senhora vê que realmente o conceito por um país ser desenvolvido e ter políticas e ter respeito para com os idosos, começa dessa participação de quem pode mais ajudar aquele que pode menos. E uma outra colocação que eu achei muito interessante, achei muito pertinente, qualquer hora ou outra nós vamos poder debater nessa casa, é com relação ao reconhecimento às pessoas idosas. Eles têm uma cultura de dizer que o idoso... Desculpa, senhor presidente. Que o idoso, ele contribui muito. Eu vou permitir, é da sua fala, mas tem 1 minuto. Mas eu vou permitir que o senhor fale. Senhor, muito imparcial, cortês e educado. Obrigado da sua parte. Com relação a esse compartilhamento, com relação a isso, senhor presidente, que o idoso, hoje eles se consideram uma grande nação em decorrência aos serviços prestados por essas pessoas idosas. Então, eles acham inconcebível, no final da vida, você não dar esse assistencialismo aos idosos. Eu achei isso fantástico, além de outras inúmeras concepções e definições que eles têm. Obrigado. Imagina. Agradeço, doutor Marcelo Rossi, por contribuir aqui com o plenário, principalmente quando é algo propositivo, né? Algo que transcende a questão
das vaidades pessoais, algo que transcende as questões relacionadas ao ego. E deixei o senhor bastante à vontade, porque os 10 minutos são de uso da minha palavra, e eu acho que, já que a gente está falando de construção e de propositura, uma parte, historicamente, ele surgiu no parlamento com o prazo de, em algumas casas, 1 minuto, outras 5, outras 10, justamente com a ideia de embate, quando está tendo alguma divergência, para que a pessoa não tenha o seu tempo comprometido em virtude da sua ideia, e não com relação a quando está tendo uma convergência. Porque, na verdade, a palavra foi concedida para mim, e eu posso deixar, e por isso estava fazendo isso bem à vontade, em que pese o presidente também ter sido extremamente gentil, buscando mostrar o conhecimento pleno do regimento e deixando que o senhor falasse e contribuísse um pouco mais para a nossa construção aqui. Mais uma vez, ainda me valendo desse pouco mais de 1 minuto que tenho, reitero todas as palavras. Acho que uma política propositiva, quando ela vem no sentido de agregar e de trazer conhecimento, de trazer questões positivas para o plenário, para a cidade e, de uma forma, para a sociedade, ainda que de forma, num 2º ou 3º grau de desdobramento, eu acho que isso é muito importante, é louvável, tem que ser reconhecido e parabenizado. Então, mais uma vez, aí ficam as minhas congratulações. Tenho certeza que esse plenário será sensível à causa e votará positivamente pelo projeto. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Desejo, senhor presidente. Para discutir o projeto, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, hoje o vereador Marcelo Rossi dá mais um passo naquilo que lhe trouxe a essa casa. Acho muito bonito quando temos uma meta, temos um sonho, e vamos fazendo a construção disso com proposituras, com trabalhos realizados, e vamos galgando, não ganhos pessoais, mas ganho para a população, o que vem somar a essa casa. Me lembro que a primeira, creio que foi a primeira, realmente, propositura minha nessa casa foi acrescentar na Comissão de Direitos Humanos a palavra idoso, que tinha a possibilidade de que a gente discutisse também com mais afinco essa colocação aqui na casa. Venho de uma família que teve um asilo, João que o filho, meu bisavô. Então, essa causa me é muito perto do coração. E, quando o senhor traz para dentro dessa Câmara, uma semana do Amigo do Idoso, uma coisa que acontece no nosso município, que também faz parte de um programa estadual que chama-se Amigo do Idoso, e que tive a oportunidade de, junto com o vereador Vaguinho, levar a pastoral do idoso, da pessoa idosa, esse é o nome correto, para conversar no CEPROSOM, para saber as políticas públicas, já que eles também contribuem de forma importante, que a gente faça esse entrelaçamento de todas essas ações que são realizadas, sejam na igreja, seja pela sociedade civil, seja a Câmara Municipal, seja Executivo, para que a gente garanta um viver melhor para aqueles que já estão nessa fase da vida, mas como para todos nós, que espero que consigamos chegar lá e ter um atendimento melhor. Então, parabéns, doutor Marcelo, por essa luta, por mais essa conquista. É extremamente gratificante quando a gente vê os nossos pares seguindo na sua linha, no que lhe trouxe a essa casa, e ter ganhos. Então, parabéns ao senhor, parabéns a essa casa, que tenho certeza que irá aprovar, e parabéns ao nosso futuro e ao presente de tantos que a gente vai construindo à mão de tantas pessoas que trabalham em prol do idoso. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria. Para discutir o projeto, vereador Mir do Lanche. Senhor presidente, nobres pares, doutora Mayra, próxima. Me levanto para parabenizar o doutor Marcelo Rossi. Eu, como voluntário do Cantinho do Vovô há mais de 20 anos, irmão,
Inclusive, até no arraiá que nós começamos a fazer, leva o nome de amigo do idoso, seja um amigo do idoso. A ideia é sempre levar um bem-estar melhor ao idoso, que infelizmente, no caso, na maior parte dos asilos, a família sempre deixa de lado aquela pessoa que, indiferente do momento, tanto emocional como a parte financeira, deixou de comer para dar para algum filho, deixou de ter muitas coisas para fazer o bem do filho, e depois a maior parte, não todos, mas a maior parte paga, deixando, nem vai visitar. Então, me levanto para parabenizar por esse dia do amigo do idoso. Desculpa a emoção, muito obrigado. Para discutir o projeto, a vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, parabenizar o vereador doutor Marcelo, que eu acho que é isso aí, né? Nós temos algumas bandeiras, né, aquilo que a gente, com muita propriedade, a gente vai à frente, a gente fala, a gente estuda, a gente, né, tenta ultrapassar todos os obstáculos. E essa questão do idoso, assim, o senhor como médico e geriatra, né, tomou para você essa causa e, baseado, né, em todo o seu conhecimento, buscar mesmo, porque é uma coisa que, também como médica e neurologista, a gente sabe que essa questão da idade, né, a terceira idade, a quarta idade, a melhor idade, o idoso, de uma forma geral, estamos, né, é uma população que está crescendo e que nós precisamos criar políticas públicas, né? Então, acho que nada como essa Casa de Leis, né, aqui como a vereadora Carol, esse parlamento, a gente está discutindo isso, e pessoas que têm determinadas, né, políticas para poder batalhar por ela. Então, fica aqui realmente o parabéns, que tudo que o senhor faz em relação à maioria dos seus projetos, assim como eu me coloco nessa postura, né, e mesmo no segundo mandato, da questão da adicção, na questão do problema das drogas, o senhor o faz com toda essa questão dos idosos. Então, fica aqui os parabéns e, com certeza, esse projeto será aprovado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Gostaria. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, plateia presente, parabéns, nobre colega Marcelo Rossi, doutor Marcelo Rossi. Quando você disse que estava indo para a Holanda, eu fiquei na expectativa. O que ele vai trazer de bom? Porque todos os projetos que Vossa Excelência traz, realmente eu voto com muita alegria, porque são projetos bons. E falar do idoso, ele me remete ao tempo que eu estive no CEPROSOM, e acho que políticas públicas, hoje até que existem algumas, mas o Brasil ainda está caminhando muito lentamente, nós estamos ainda engatinhando. Quando se fala em políticas públicas, como foi citado aqui, Japão, Europa, nós estamos muito aquém do que nós realmente necessitamos aqui no Brasil. Eu sou aqui a mais velha da casa, já estou na terceira idade, doutora Mayra, com muita alegria, e o doutor colocou aqui que 70 mil idosos teremos em 2030, em Limeira, 70 mil idosos. Então, realmente, esse parlamento está hoje votando um projeto de suma importância, mas nós gostaríamos que também o Poder Executivo tivesse esse olhar, porque não adianta muito também só nós, mas, enfim, fazemos o nosso papel, trabalhamos nesse sentido. E eu lembro muito bem que cheguei no CEPROSOM, isso marcou muito, porque nós tínhamos 800 idosos nos projetos, e eu lembro de ter feito um trabalho com todos os centros comunitários, tentando localizar onde estavam esses idosos, e graças a Deus, com as políticas, na época, que foram implantadas, inclusive com a natação no nosso clube, no Limeira Clube, vários projetos foram lançados na época, o Centro de Saúde do Idoso foi colocado na minha gestão, e a gente conseguiu, doutor Marcelo, que eu saísse de lá com 2.800 idosos. Então, eu fico feliz, isso eu levo para mim assim, com muito carinho, pelo trabalho que foi desenvolvido não por mim, mas por toda a equipe do CEPROSOM.
um pessoal que realmente regaça a manga e trabalha mesmo com gosto, e eu tenho o maior orgulho, e elas também têm. Então, eu fico, às vezes, triste, vereador, porque, às vezes, as políticas públicas, elas são públicas por um período, e, de repente, aquilo vai sumindo com o tempo e não dá sequência. Mas eu realmente gostaria que nós retomássemos esses projetos com a questão da terceira idade, porque nós temos percebido que temos ainda muito que batalhar nesse quesito. Todos os nossos gabinetes, com certeza, sabem de muitos idosos que são procurados pelos netos, filhos, hoje foi falado em drogas aqui, e que essas pessoas idosas hoje, muitas vezes, servem apenas para garantir aí o sustento de um neto e muitas vezes de um filho, de uma filha. Então, nós precisamos trabalhar na conscientização dessas famílias, para que realmente o idoso tenha qualidade de vida e que a gente possa sempre estar lembrando nesse parlamento da importância dos nossos idosos na nossa vida, porque se nós ficamos idosos é porque nós estamos vivos, não é? Então, com certeza, a gente tem que saber disso e valorizar realmente para que esse idoso tenha qualidade de vida, para que ele dure aí muito mais. E, com isso, nossos pais e avós vão estar sempre com a gente, pelo menos por um bom tempo. Muito obrigada, senhor presidente, pela palavra. Parabéns, vereador, mais uma vez. Com louvor, vou votar nesse projeto. Mais algum vereador? Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir o projeto, vereador Estevão Nogueira. Boa noite, presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Vereador Marcelo Rossi, me dirijo a você para parabenizá-lo por essa propositura, como também presidente da Comissão de Direitos Humanos e do Idoso, assim como a vereadora Érica disse. Dizer que a questão que envolve a terceira idade, ela precisa ter esse olhar realmente como o senhor tem, que traz políticas públicas para o nosso município e no âmbito da Câmara Municipal, de maneira que possamos melhorar a qualidade de vida dos idosos. Dizer que, recorrentemente, vemos notícias, inclusive aqui em Limeira, de pessoas maldosas que se aproveitam da condição vulnerável, que é a condição do idoso, para aplicar golpes. É a violência financeira que existe, né? Para, inclusive, de uma forma muitas vezes velada, em casa, violentar, agredir, não só fisicamente, mas como verbalmente, e isso nós sabemos que existe. Então, eu só tenho realmente que parabenizar o doutor por essa propositura e dizer que todos nós, quando construímos, quando participamos de uma construção de uma nova política, nos sentimos muito orgulhosos disso. Então, gostaria realmente de dizer essas palavras a você, porque nos sentimos orgulhosos de poder participar desse momento, instituir mais uma política pública voltada ao idoso em nossa cidade, e em especial em nossa casa. Parabéns mais uma vez, vereador. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu gostaria, rapidamente. Para discutir o projeto, o vereador Dr. Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas. Parabenizo o vereador Dr. Marcelo Rossi pelo cuidado, pela atenção com a terceira idade, hoje chamado de melhor idade. E gostaria de compartilhar com Vossa Excelência um pouco de uma reflexão que é notória no nosso país. A gente está sempre discutindo porque o primeiro vem o antes para depois vir o depois. Nós temos hoje, Dr. Marcelo Rossi, em torno, como o senhor bem disse, Limeira vai ter 70 mil idosos, mas o Brasil em torno de 28 milhões de idosos, 13% da população. Isso é o avanço tecnológico, científico, consegue trazer hoje para a população uma longevidade, coisas que não tinham cura e tratamento, hoje
a medicina, a engenharia, isso aí já consegue trazer para o nosso dia a dia a opção do paciente ter esse tratamento. A gente precisa entender, obviamente, que as realidades são diferentes no mundo. O Brasil hoje ocupa o número 84 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, onde foram feitos uma pesquisa com 187 países, isso em 2012. Hoje, em 2019, a gente ocupa o número 79 no ranking, ou seja, pouco foi feito. Outro dado importante e interessante é que nós tivemos um crescimento de 61,8% de diabético no Brasil nos últimos 10 anos. E 30 milhões de hipertensos. Nós temos mais hipertensos do que idoso hoje no Brasil. E eu chamo a atenção, e o senhor, obviamente, de forma ímpar, observou a realidade da Holanda, como quem já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil percebe que o trabalhador, depois do número de tempo que ele contribuiu, ele se aposenta, igual o senhor bem disse. Vida sexual ativa, ele consegue aproveitar aquele período, então, que ele teria para viver com a família, com os amigos, o lazer. E quando a gente começa a falar do idoso no Brasil, a gente não pode esquecer a política atual, não. Recentemente, o governo federal foi criada uma lei que proíbe o banco de assediar o aposentado por 6 meses, porque depois o banco vai em cima do aposentado e consegue ainda ludibriar a mente do aposentado e fazer com que ele caia aí naquele famoso empréstimo do banco. Então, doutor Marcelo, eu vejo a luta do senhor de forma brilhante para trazer qualidade de vida a esses idosos, mas eu quero fazer uma imersão para a gente entender que no Brasil a forma de que se faz o trabalho, porque o idoso aqui, na verdade, aliás, o brasileiro, ele não vive, ele sobrevive com uma taxa de juros. Então, tudo isso, durante 35 anos de trabalho e contribuição, o camarada, a hora que vai aposentar, já está morto. E aí, a gente tem que, para esse projeto realmente brilhar, nós aqui dessa casa temos que começar a falar no hoje, para que a gente possa chegar no amanhã com saúde. Porque médico não é Deus de fazer milagre, porque você com 5 doenças, um AVC, um coração dilatado, qual qualidade de vida você vai ter se você vai gastar uma mixaria de aposentadoria na farmácia? Né? O americano vai jogar golfe na Flórida no inverno, o canadense, passagem aérea barata, custo de vida barato. Então, na verdade, nós temos que falar do hoje. Hoje se fala de reforma previdenciária, que senão o país quebra, mas e o pobre, o assalariado, que está morrendo no dia a dia? Quantas vezes o pobre tem diarreia e vômito no ano? Muito mais do que o rico. Quantas vezes o pobre tem pneumonia? Então, as condições de vida de uma classe como a nossa, um país bilionário, mas para cada centavo desviado, doutor Marcelo, morreu alguém na fila. Então, o senhor faz de forma brilhante esse trabalho, que é necessário, porque a longevidade não é mais uma previsão, ela já é a realidade. O futuro já chegou, né? Porém, o Brasil ainda cheio de amarras, né? A gente não consegue trazer qualidade de vida para o trabalhador. E eu costumo dizer que aos 40 anos, doutor Marcelo, o cidadão já tem 3 doenças, o número de pessoas afastadas, a falta de oportunidade hoje do branco e do negro na periferia. Vai culminar no quê? Vai fazer a escola, vai sair, ser jogado no mercado de trabalho. Os países hoje de primeiro mundo aboliram e abortaram algumas profissões que no Brasil ainda se faz necessário. Por quê? Quantas pessoas estão aposentadas hoje por invalidez no INSS? Então, eu acho que tudo isso, o senhor fazendo esse trabalho maravilhoso, mas a gente também chamando atenção, porque não adianta a gente viver da forma que a gente sobrevive no Brasil, trabalhar qualidade de vida. Porque se falta qualidade de vida para o aposentado ou para a terceira idade, é porque faltou saúde.
E a gente não pode viver num lugar que o imposto tão caro, remédio, a gente não vai conseguir atingir o objetivo se o trabalho não for de base, com prevenção. Se a gente não trabalhar isso lá na frente, infelizmente, quanto se gasta hoje no setor terciário da saúde para reabilitar? E eu costumo dizer que a prevenção sempre é e sempre vai ser o remédio mais barato, a forma mais eficaz da gente poder, quando se fala de gestão. E é notório os grupos da terceira idade lá, em países europeus, né, a longevidade, os grupos, as pessoas saem, pegam o próprio carro, né, elas têm uma vida. Aqui, infelizmente, fica refém de neto, às vezes, algumas situações, né, como foi falado aqui, quer dizer, tem o valor somente pelo que ganha, pela aposentadoria. E não tem onde ir, né? Não consegue... O senhor quer uma parte? O senhor, como sempre, muito sóbrio nas suas colocações, se demonstra sempre um profundo conhecedor da política internacional. Só duas colocações que o senhor colocou que eu acho relevante. Na Holanda, não se morre mais de hipertensão, de câncer, de diabetes e de quedas, ou seja, consequências de fratura. Morre-se de Alzheimer, morre-se de demência. O senhor bem sabe que a demência é uma doença progressiva da idade, de quem vive mais. Então, olha a que nível esse país chegou. As pessoas estão morrendo com demência, vereadora Constância, e deixando essas doenças, como o senhor bem está dizendo, porque está se investindo na conscientização, está se investindo na prevenção das doenças. E só concluindo, a Previdência lá, eles passam também por um problema sério. Hoje, o holandês, ele aposenta com 67 anos. E instituíram uma lei agora que, após 3 anos, vai aumentar para 68 anos. E após 6 anos, vai aumentar para 69 anos a média de aposentadoria naquele país, tanto para homem quanto para mulher. Obrigado, desculpa ocupar do seu tempo. Obrigado pela contribuição. Isso vem só confirmar que o Brasil precisa fazer a lição de casa, porque o Alzheimer também chegou aqui no Brasil, doutor Marcelo, como o senhor bem já sabe, que é o senhor como geriatra, porém, o cidadão aqui é cometido com, além do Alzheimer pela longevidade, quando consegue, mas já vem com a obesidade, já vem com o diabetes, já vem com a hipertensão, e lá, com certeza, o diagnóstico é precoce. Aqui, infelizmente, o diagnóstico é tardio quando se fala de câncer, né? Então o índice de cura é muito menor. Mas enquanto a gente não fizer a lição de casa das doenças básicas da cidade, infelizmente, a gente vai continuar ainda tendo um índice de desenvolvimento humano ridículo frente a um país bilionário e riquíssimo como o Brasil, e a gente sabe que a solução é a reforma política para acabar com esse bando de corrupto que hoje perdura no poder. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Toninho Franco. Senhor presidente, nobres pares, público presente, aí aos meios de comunicação, boa noite. Me levanto para parabenizar o Dr. Marcelo Rossi pelo projeto de resolução que institui na Câmara Municipal o Amigo do Idoso, que vem muito a contribuir mesmo para que os jovens, né, os mais jovens, se aproximem dos idosos, é isso que eu entendi no projeto, para que possa haver essa conscientização através de programas, através de palestras, né, para aproximar mais os jovens do idoso. Porque à medida que a população vai ficando idosa, há um certo distanciamento entre jovens e idosos. Então, pelo que entendi no projeto do Dr. Marcelo, é a possibilidade de haver essa aproximação para que haja essa conscientização de aproximação, para que haja um melhor acolhimento à pessoa idosa. Como o nobre vereador Mir falou, é comum, né, a maioria das pessoas abandonarem e deixarem os idosos de lado. E, desde já, com o projeto Dr. Marcelo, havendo essas conscientizações, para que as pessoas, os mais jovens, vejam a necessidade de estar sempre apoiando, sempre ajudando os mais idosos. Então, muito importante o projeto do Dr. Marcelo Rossi, para que possamos, né, estar conscientes dessa ajuda que poderemos estar dando aos idosos. Participo muito das terceiras idades de nossa cidade e vejo mesmo que as pessoas idosas se ajudam, são
uma boa quantidade, se ajudam entre si, que eu até chamo das meninas, dos meninos e tal, né? Mas existem muitos idosos ainda também em nossa cidade que não têm nenhuma associação, que estão, a maior quantidade estão sem associação e precisam dessa ajuda dos mais jovens. Então, essa conscientização para que os mais jovens, para que as pessoas estejam junto e apoiando os idosos, participando, apoiando e dando esse carinho que todos os idosos precisam, essa atenção que todos os idosos precisam, nós teremos uma população idosa que terá uma vida ainda bem melhor, bem mais tranquila. Quero parabenizar, encerrando parabenizando mais uma vez, doutor Marcelo Rossi, muito importante o projeto do senhor, estarei votando favorável com toda certeza, com muito louvor. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu quero, senhor presidente. Discutir o projeto, vereador Cleiton. Senhor presidente, nobres pares, pelo presente, parabéns, doutor Marcelo. Vindo do senhor, né, eu acredito que vou falar nós, porque esse projeto é um projeto que vai pensar lá na frente. E é nós que vamos usufruir de tudo isso. Então, pensar no futuro é pensar em nós mesmos. Que um dia nós vamos estar passando. Até porque, o Toninho está falando que já está aqui, ó. Eu quero ficar velhinho. Inclusive, quero envelhecer, ficar bem velhinho do lado da minha esposa. E eu não poderia deixar de mencioná-la hoje, que ela está completando mais uma primavera. Então, parabéns, meu amor, Daniele. Que Deus te abençoe. Então, assim, doutor Marcelo, é muito bacana essa... Não digo essa preocupação, mas esse empenho que o senhor tem por conta de políticas públicas para o idoso. E eu vejo a qualidade que nós temos aqui de vereadores, a doutora Mayra, empenhado, junto com o pastor Nilton também, questão das drogas, alguns empenhados em alguns assuntos, por exemplo, do qual eu não entendo, educação, a Carol entende. Eu e o Vaguinho, nós vamos na educação, né, Vaguinho? Nós vamos nas escolas, a gente visita, mas a Carol tem esse conhecimento, cada vereador tem a sua peculiaridade, a Érica, em questão de defesa da mulher. Então, acho que é muito importante isso. E é isso que é bom, o vereador Marcelo, nós estarmos atentos a isso e criarmos essas políticas públicas, né? Porque eu vou ser sincero, já falei aqui uma vez e falo de novo. Se eu fosse executivo, eu sugaria o máximo que pudesse. Porque são pessoas que conhecem do ramo. Eu já falei aqui dos 3 médicos. Se eu fosse executivo, eu sugaria tudo que tem aqui. Sem vaidade alguma, pensando no coletivo, não pensando só no pessoal, porque é importante para a cidade. E eu vi que é no âmbito, que o seu projeto é no âmbito da Câmara. Mas se eu fosse executivo, eu daria o Ctrl+Chup lá e copiaria para o município isso aí fácil. Fácil. Chamaria até o senhor para conversar. Independente do posicionamento. Independente das ideias ser divergentes. Eu acho que o importante é pensar no coletivo. É pensar no bem comum. E eu, doutor Marcelo, quero fazer uma parceria com o senhor. Não sei se o senhor se lembra, acho que foi no primeiro ano, 2017, do nosso mandato, eu estive com um vereador que implantou o Vovô Sabe Tudo nas escolas. Não sei se o senhor lembra que eu comentei. Vovô Sabe Tudo. Inclusive, depois nós fizemos, acho que a vereadora Érica participou, tivemos aqui o deputado Gilberto Nascimento, que era presidente do conselho, da Comissão do Idoso, lá em Brasília, deputado federal Gilberto Nascimento, do PSC. Aí eu conversei com esse vereador, Vovô Sabe Tudo. Para quê? Para levar os idosos nas escolas e conversar com as crianças, brincar, passar a experiência que o idoso tem para a criança e trazer para a criança também essa responsabilidade de ter um zelo, de ter um cuidado para o idoso. Eu acho que a gente pode fazer junto isso, doutor Marcelo. Porque eu não tenho vaidade nenhuma de ser pai da criança. Eu acho que é importante é a cidade. O mais importante é o coletivo. Então, essa herança que o senhor está deixando para a cidade de Limeira, com a atenção que o senhor está tendo com os nossos idosos, que futuramente serei eu. Futuramente serei eu que vou usufruir disso. E vou mesmo, hein? Eu usufruo mesmo. Tudo que é público, eu usufruo. Então, eu acho que é interessantíssimo isso. Parabéns. Que o senhor continue nesse seu engajamento em políticas públicas voltadas para o idoso, que eu acho importantíssima, a bandeira que o senhor tem, e é uma bandeira que só beneficia a nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns, meu amigo. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa legislatura onde o senhor está fazendo com muita honra esse trabalho com os idosos. Obrigado. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação e está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto.
Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de resolução 22/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Questão de ordem, Algum presidente. vereador deseja justificar o voto? Eu desejo rapidamente, senhor presidente. Para justificar o voto, o vereador Marcelo Rossi. Gostaria aqui de enaltecer e agradecer as palavras lisonjeosas proferidas pela doutora Carolina Pontes, pela doutora Mayra, vereadora Constância, Mirdo Lanche, vereadora Érica, Toninho, Cleiton, Estevão, doutor Rafael. Pessoas como vocês também nos motivam a acreditar em nossos sonhos, em nossas realizações. E obrigado, obrigado. Eu quero passar por esse mandato, por esses 4 anos, dando uma contribuição. Eu quero ser lembrado não como uma pessoa medíocre, como uma pessoa ignorante, uma pessoa inculta, mas justamente por dar essa contribuição. Eu teria muito orgulho, com 70 anos, meus filhos com 60, com 50 anos, poderem um dia se orgulhar do que o pai apresentou durante a vida, como político, como profissional. E eu acho que essa vida nos impõe essas limitações, essas realizações. Eu acho que nós devemos usufruir dessa nossa posição, enquanto legisladores, enquanto gestores, para poder criar, sim, né, saúde públicas voltadas para a qualidade de vida das pessoas. É isso que nos motiva a viver, é isso que faz com que as pessoas possam ser felizes. Eu acho a demência uma doença que priva muito as pessoas, doutor Rafael, onde ela, eventualmente, ela perde a sua personalidade, ela perde sua característica, ela perde suas lembranças antes da morte. É uma coisa muito triste, é uma coisa que precisa ser mais levantada, mais discutida, realmente, como todos os outros projetos sempre muito felizes aqui desenvolvidos por esses ilustres pares. Então, eu, como sempre, de coração, eu vou ser eternamente grato a vocês pelo reconhecimento, pela sensibilidade que vocês demonstram. Acho que agora, nesses momentos, é que nós podemos ver que não existe partido, não existe opinião, não existe vaidade. Existe um benefício coletivo, que é a humanidade, que é a qualidade de vida dos nossos munícipes. Encerrando, eu preciso aqui também estender um agradecimento a todos os funcionários efetivos dessa casa, que todos os projetos que aqui são apresentados, que são elaborados, com certeza, com o empenho de todos vocês, isso é possível se realizar, isso é possível se congratular. Então, estendo a todos vocês aqui, ao jurídico também da casa, que esses projetos não seriam projetos se não tivesse o apoio, se tivesse a orientação de vocês. Então, acho que é um projeto de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador que deseja justificar o voto? Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, o vereador Mirdo Lanche. Não, presidente, solicitaria, por gentileza, a inversão do item 8 da pauta, por respeito à família que está presente aqui. Bom, o pedido do vereador Mirdo Lanche de inversão de pauta para que passemos para o item 8º da pauta. Já que a família está presente no plenário, precisa da anuência dos líderes. Vereador Zé Damix. Sim. Vereador Toninho Franco. Quero pedir desculpa ao meu pessoal também que está aguardando, tá? Eu vou... Sim. Vereadora Érica Tanque. Também, da mesma maneira, tenho também pessoas na plateia. Peço desculpa, mas é que o vereador Mir não sabia da presença dos outros. Então, sim, para que não fique problemático, mas também temos pessoas na Vereador plateia. Marco Xavier. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos para o item 8º da pauta. Projeto de lei número 74/19, de autoria do nobre vereador Claudemir Vieira, que perpetua o nome do senhor Orlando Garrido Pérez de Jesus em uma das ruas, praças, áreas de lazer ou logradouro público
no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 74/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir o projeto? Gostaria, presidente. Para discutir o projeto, vereador Mir do Lanche. Senhor presidente, nobres pares, por presente, em especial a família do senhor Orlando Garrido Pérez de Jesus, e também a dona Rosária, dona Maria do Rosário Pérez, sua esposa, seu filho Márcio, e em nome dos amigos Sérgio e Vivaldo, a todos os amigos da família. Senhor Orlando Garrido Pérez de Jesus, nascido na cidade de São Vicente, casado, pai de 5 filhos, católico, praticante e devoto Nossa Senhora de Fátima. Trabalhou em diversas áreas, mas se destacou como primeiro sargento da Polícia Militar. Depois passou a ser bombeiro militar, além de brigadista. Atuou também como salva-vidas na praia de São Vicente, salvando muitas vidas. Foi também um homem preocupado com as questões sociais, onde em 1989, quando ainda morava em São Vicente, foi fundador de uma área de lazer na cidade náutica 3, em São Vicente. Ganhou diversas honrarias por serviços prestados, aposentou como bombeiro militar. Seu Orlando, vindo para a cidade de Limeira em 1994, já aposentado, morou nos bairros Vila Queiroz, Jardim Nova Itália e, por último, no Jardim Ipanema. Mesmo aposentado, continuou trabalhando como chefe de porteiros de condomínios de 1996 a 1999. Como em São Vicente, também aqui em Limeira, continuou a ajudar as questões sociais, se destacando como presidente da Associação de Bairros da região do Ipanema, Graminha, Palmeiras, Lago, Roseira e Guimarães. Homem que ganhou muita simpatia e foi muito querido pelos moradores da região, pela sua humildade e amor ao próximo. Fez muitas amizades com muitas famílias e, em destaque, ao nosso deputado federal Miguel Lombardi, na época ainda vereador na cidade de Limeira, e minha família. Faleceu aos 84 anos, deixando 5 filhos e sua esposa Maria do Rosário Pérez. A presente propositura tem como escopo prestar homenagem póstuma ao senhor Orlando Garrido Pérez de Jesus, perpetuando o seu nome em uma das praças públicas do município de Limeira. Peço aos demais vereadores que comigo votem pela propositura. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 74/19 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Somente para agradecer a todos aí e Deus abençoe a família. Com certeza os vereadores todos parabenizam o vereador Mir pela lembrança do senhor Orlando e toda a família aqui presente. É sempre triste, a gente tem que homenagear depois que a pessoa parte, mas é um momento de a gente resguardar ou guardar o nome, né? Ter a lembrança para sempre em uma das ruas da cidade. Senhor presidente. Questão de ordem. Gostaria de, se possível, inverter-se, devido à presença da vereadora Maraísa no plenário, junto com a família, que faz menção no item 4º, e já conversei com o vereador Newton Santos, que me deu a autorização para pedir que passasse à frente do projeto 3, devido à família. Muito obrigada, senhor presidente. O pedido da vereadora Érica Tanque é para que nós invertêssemos o item 4º da pauta. Precisa da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereador Zé da Mix. Conforme deliberado pelos líderes, partiremos para o item 4º da pauta. Projeto de lei número 205/18, de autoria da nobre vereadora Maraísa Matos Silveira, que perpetua o nome da senhora Merili Esteves de Oliveira, na Avenida A, Parque Industrial Souza Queiroz, no município de Limeira.
O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 205/18 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Desejo, Para senhor discutir presidente. o projeto, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, hoje fui eu que recebi a incumbência e a honra de defender neste plenário um projeto da amiga, sempre vereadora Maraísa. Porque, creio eu, minha mãe dividiu por muito tempo esse plenário lado a lado com o pai do Fausto e da Lita, que estão presentes aqui, e foi casado com a dona Merili. Mas hoje vou falar aqui de um projeto apresentado por uma mulher, em reconhecimento ao trabalho de outra mulher, poetisa, professora, ajudou a fundar a Taba, uma mulher à frente do seu tempo, dona de uma personalidade forte, bonita, uma figura ímpar, daquelas que vale a pena conhecer na vida. Daquelas mulheres que nos dão orgulho de podermos seguir e ter como orientação. Tem mulheres que passam nessa vida e deixam marcado, deixam o seu legado. E assim é o caso da dona Merili, que a maioria da cidade conhece com certeza. E aqui eu presto meus respeitos à vereadora Maraísa, ao meu amigo Fausto e à minha amiga Lita, dizendo do imenso orgulho que tenho nesse plenário, que foi dividido pelo seu pai com minha mãe, de tantos embates e tantos ganhos que essa cidade teve através do trabalho de ambos, de deixar aqui o meu pedido a todos os vereadores e vereadoras desse plenário para que reconheçam a grande mulher que foi a mãe de vocês. Com toda a honra me dada pela vereadora Maraísa, sei que ela o faria muito melhor nesse plenário, mas tenho a honra de hoje poder pedir aos senhores e senhoras para que possamos aprovar e dar um merecido destaque a essa personalidade, a essa mulher que muito contribuiu com a nossa cidade. Muito obrigada a todos e todas desse plenário, porque sei que irão fazer o que é justo. Muito obrigado, Maraísa, Fausto, Lita, muito obrigada a vocês por me deixarem defender esse projeto nessa noite. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Não havendo, vai à votação. Está aberto o painel de votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Está encerrada a votação. Está aprovado o projeto de lei número 205/18 por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Apenas em nome da Câmara Municipal, parabenizar a vereadora doutora Maraísa e a família pela lembrança, né, da mãe em uma das ruas da cidade de Limeira. Partiremos agora para o projeto, para o item... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Toninho Franco. Senhor presidente, tendo em vista também a presença de pessoas que estarão acompanhando a votação do meu projeto, que é o item 6º da pauta, eu pedi licença ao vereador Nilton Santos, também pedi licença ao vereador Estevão, que me permitiram pedir essa antecipação na pauta,
Então, eu peço ao senhor presidente que seja antecipado esse projeto, para que seja lido o item 6º da pauta. A solicitação do vereador Toninho Franco para que possamos fazer a inversão da pauta do item 6º, projeto de lei 21/19, precisa de anuência dos líderes. Vereador Marco Xavier. Sim. Vereador Toninho Franco. Sim. Vereador Zé Damix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, passaremos para a leitura do item 6º da pauta. Projeto de lei número 21/19, de autoria do nobre vereador Antônio Franco de Moraes, que declara de utilidade pública a Associação dos Antigos Atiradores do Tiro de Guerra 02020, ATIGLE, e da outras providências. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto de lei número 21/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir? Desejo discutir. Para discutir o projeto, o vereador Toninho Franco. Agradecer aos colegas líderes aí pela inversão da pauta, cumprimentar ao presidente, cumprimentar os colegas vereadores mais uma vez, ao público presente, aos meios de comunicação. Venho aqui também cumprimentar o capitão R1 João Carlos Matias do Vale, o tenente R1 Ângelo Jimenez Filho, ao José Dilson, que é o presidente da associação, Marcelo Alexandre, vice-presidente, a Anivacil Braz Lossoli, associado, Henrico Jurek Lossoli, que é o mascote, Maurício Torquato, conselheiro fiscal, o capitão, que é o segundo tesoureiro, o Christian Ramos, que é o segundo tesoureiro, Lucas de Godoy, diretor de eventos, e o tenente, que já cumprimentei também, que é o primeiro tesoureiro. Com muita satisfação apresentamos esse projeto, né, para que possamos votar hoje. O presente projeto de lei tem como objetivo prestar um reconhecimento no âmbito municipal à Associação dos Antigos Atiradores do Tiro de Guerra 02020, a ATIGEL, fundada em 10 de fevereiro de 2018. A ATIGEL tem por foco manter, sobretudo, o culto à pátria e aos seus símbolos, bem como respeitá-lo e auxiliá-lo aos seus integrantes, além de realizar e apoiar ações sociais e beneficentes em prol da comunidade limeirense com campanhas diversas. A ATIGEL é a primeira associação juridicamente constituída da 2ª Região Militar do Estado de São Paulo a ter oficialmente CNPJ constituído. Como um pouco de histórico da ATIGEL, podemos citar que, em 15 de setembro de 2017, foi realizada a primeira reunião que traçou os caminhos que viabilizaram a fundação da ATIGEL, com as presenças dos senhores Marcelo Alexandre Lossoli, antigo atirador da turma de 93, José Dilson Vieira da Silva, que é secretário do Tiro de Guerra 02020, e do chefe de instrução do Tiro de Guerra de Limeira, na época, primeiro sargento Daniel Antônio Câmara Fontoura. Em 27 de dezembro de 2017, iniciou-se a busca por antigos atiradores do Tiro de Guerra 02020 que partilhassem dos mesmos anseios aspirados pelos fundadores da Associação dos Antigos Atiradores. O primeiro estatuto, apresentado em 10 de fevereiro de 2018, na sede do TG 02020, data em que também foi eleita a primeira diretoria da ATIGEL, composta por José Dilson Vieira, que é o presidente, Marcelo Alexandre Lossoli, vice-presidente, Midali Jurek Lossoli, primeira secretária, Christian Ramos, segundo secretário, Ângelo Jimenez Filho, primeiro tesoureiro, Ângelo Carlos Matias do Vale, segundo tesoureiro, e tendo como conselho fiscal Edivo Gomes da Silva, Tiago Tanque Mercury, Maurício Torquato e Antônio Francisco Peixoto Zabim. A criação da diretoria de eventos ocorreu no dia 23 de março de 2018, sendo eleitos como membros os senhores Everaldo Jacinto, Emerson Monteiro de Godoy. 28 de março de 2018, o subtenente Francisco Aníbal Franklin de Lima, atual chefe de instrução do Tiro de Guerra de Limeira,
solicitou à seção dos Tiros de Guerra de São Paulo autorização para utilização de seu logo como marca na nova associação, recebendo em 4 de abril de 2018 do Major Roque de Souza Lima Júnior, chefe de instrução dos Tiros de Guerra de São Paulo, a devida autorização. O descerramento da placa e a apresentação do logo oficial da associação ocorreu em 28 de abril de 2018, na sede do Tiro de Guerra de Limeira, tendo a presença de seus sócios fundadores, antigos atiradores e familiares, além de autoridades civis e militares. Além de tudo o anteriormente exposto, cito que a Lei Municipal 1269/71, no caput do artigo 1º, garante que sociedades civis, associações e fundações em funcionamento neste município, com o fim exclusivo de servirem desinteressadamente à coletividade, podem ser declaradas de utilidade pública. Entre os requisitos aqui cumpridos pela TIGEL está o trabalho dos membros de sua diretoria sem remuneração, o que é plenamente atendido pela entidade. Tenho certeza que os nobres colegas vereadores estarão votando favorável ao projeto, tendo em vista o surgimento de mais uma associação para auxiliar a cidade. O poder público tem muitas dificuldades e, se não fosse as instituições, as associações, no auxílio do poder público, seria muito mais difícil para administrar-se uma cidade. Graças às comunidades, às igrejas, associações, instituições que vêm ajudar a população através de coleta de agasalhos, através de coleta de alimentos, através de chás beneficentes e através de muitos outros meios, rifas, sorteios, enfim, muitos outros meios que se consegue arrecadar fundos, arrecadar coisas que servem, que se utilizam às pessoas mais carentes, que precisam dessa ajuda. Então, se não fosse essas associações, instituições, teríamos muito mais dificuldade de movimentar uma cidade, de levar a cidade para frente. Graças a vocês, a nós também, porque também faço parte dessa associação desde o início, com muita satisfação, com muito prazer, e tenho certeza que essa associação vai crescer e muito em nossa cidade. Tenho certeza que a associação vai colaborar com a nossa cidade e vai ser motivo de muito orgulho para Limeira. Antigos atiradores, pessoas que já tiveram as suas instruções, assim como, né, o Zé da Mix também, eu aqui, né, fui cabo, o Zé da Mix também acho que foi cabo, né? Não, e lá 1970 e um pouquinho, né, Zé? Mas nós estaremos, né, juntos aí com a associação, colaborando na medida do possível. Também sugeri aos nossos amigos, né, estaremos tentando aí colocar também o nosso grupo, os nossos atiradores no desfile de 7 de setembro. Vamos lutar para isso, para que possamos, né, mostrar a todos os atiradores que realmente valeu a pena nós termos feito o tiro de guerra. Trouxemos junto com nós, né, esses valores aprendidos no tiro de guerra. Nós temos o mais jovem aí que foi da turma do ano passado, é isso? Do ano retrasado? Isso, que também foi um dos homenageados com o diploma que nós aprovamos aqui na Câmara, foi isso, né? Então é isso, vamos nos unir, passou pelo tiro de guerra, vamos nos unir e vamos trazer para a nossa cidade, né, aquilo que nós conseguirmos, aquilo que nós pudermos, lutando aí perante a sociedade. Estaremos em novembro fazendo um grande evento, né? Um grande evento, dia 30 de novembro, é isso? Um grande evento aqui na nossa cidade também. É assim, quero parabenizar a toda a associação, ao presidente Dilson, ao vice-presidente, a todos vocês aí, pela atitude de vocês. Sou apenas um membro, mas conte comigo naquilo que eu puder também. Sair para a rua, atrás das coisas, aquilo que eu puder, conte comigo. Eu agradeço a vocês aí, vamos nos unir, nos fortalecer cada vez mais, para podermos servir com mais orgulho, com mais sucesso a nossa cidade, que tanto precisa de associações como essa que vocês fundaram. Estarei contando com o voto favorável de todos os nobres colegas vereadores e tenho certeza que receberemos esse voto sim de todos eles. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público presente, Toninho, parabéns pelo projeto de utilidade pública, um projeto importante que essa casa ele começa a realizar na utilidade pública. Eu me lembro que ano passado nós não poderíamos fazer o projeto ao Poder Legislativo,
como utilidade pública, só executivo. Nós alteramos o regimento interno através de um projeto que, inclusive, nós tentamos fazer utilidade pública para outras entidades que pediam e não podiam. E hoje se torna realidade nessa casa, através desse projeto que nós fizemos, e com muito orgulho nós estamos votando a associação da AATIGEL, composta por pessoas que tiveram coragem, né, Torinho? Vamos aqui, o Dilson foi um dos pioneiros que tentava há muito tempo fazer isso, mas moveu toda a diretoria, que tiveram coragem de montar, de compor uma diretoria através de uma associação muito importante, principalmente para a cidade de Limeira. E não só a existência, mas como modelo. Quantas e quantas cidades que têm o tiro de guerra já estão copiando o modelo do tiro de guerra de Limeira, está sendo já modelo para o Brasil. Eu me lembro quando eu estava lá, uma pessoa de Americana, outra de Campinas, outra de outra cidade, todo mundo que achou a ideia fantástica. Mas essa ideia, graças a Deus, de pessoas que passaram pelo tiro de guerra, dos antigos atiradores, e eu me sinto feliz, nós sentimos aí felizes, os vereadores, né, Toninho? Tive o privilégio de também conversar no início com o Dilson, de ajudar a elaboração desse regimento, desse estatuto, para poder hoje chegar e, com muita alegria, se tornar de utilidade pública. E, com isso, vai poder fazer muitos eventos e até receber verbas do poder público municipal, estadual e federal, podendo ser aplicado aí, dentro do regimento da associação, principalmente do amor à pátria, civismo, trabalho, e todas as ações poderão ser feitos projetos implantados na cidade de Limeira. Então, esse passo que vocês deram foi muito importante, porque todos têm um respeito, o tiro de guerra são pessoas que passaram e que passam, e que aprendem o respeito à bandeira, respeito à pátria, respeito ao próximo. É um processo educacional muito importante. E, com certeza, nós estaremos aqui votando a favor, parabenizando, estimulando vocês que colocaram o seu tempo, seu trabalho, seu ideal, para poder realizar uma entidade que nós temos certeza será de grande valia aqui para a cidade de Limeira. Que vocês sempre fiquem estimulados e continuem, porque muitos e muitos, né, Toninho? Muitos tiros de guerra do Brasil serão também formados a exemplo da garra que vocês tiveram. Por isso que hoje nós votamos com muito orgulho. Eu me sinto orgulhoso de poder votar e ter participado dessa importante associação que é a AATIGEL. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja Desejo. para discutir o projeto? Vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, minha colocação é que, desde a mais tenra idade, no 7 de setembro, uma das maiores emoções era ver o tiro de guerra. Assim também era na adolescência, onde íamos ver os moços desfilando. Mas a maturidade e a vivência acaba por trazer uma visão completamente diferente daquela da criança, da adolescente, do reconhecimento da importância que é o tiro de guerra na formação, o tiro de guerra na orientação dos jovens,
e o tiro de guerra para toda a nossa nação. Inúmeros são os trabalhos realizados por aqueles que ainda estão no tiro de guerra, como o Cantinho do Vovô, o Mir não está aqui no momento, que tempo atrás fizemos uma reforma e o tiro de guerra fez toda a parte do jardim daquela entidade, do quanto nos auxilia quando precisamos de doação de sangue, muitas vezes de pessoas que nos procuram para fazer alguma operação, da parceria que o Poder Executivo pode contar com braços fortes e jovens que têm um vigor em tantos trabalhos como a campanha do agasalho, muitas vezes também na parte de saúde, na parte de calamidades, e a importância de tê-los aqui essa noite, para que possamos, através de todo o carinho que o vereador tem por isso, e eu acompanhei a sua preocupação com a condução desse projeto dentro da casa, meu líder, Toninho Franco, e que hoje pudéssemos, juntamente com o Toninho, poder fazer esse reconhecimento de utilidade pública para que aqueles que passaram por todo este tempo de vida, esse ensinamento, possa continuar trabalhando e produzindo pela nossa cidade. Então, aqui fica um agradecimento de alguém que, desde a infância, admirava o tiro de guerra e continua, agora, não mais na infância, nem na adolescência, já quase na terceira idade, admirando por demais aqueles que fazem e fizeram parte do nosso tiro de guerra. Então, a vocês, o meu agradecimento, e ao Toninho, os meus parabéns por todo o carinho com que conduziu esse projeto. Muito obrigada, senhores. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Desejo discutir, presidente. Para discutir o projeto, vereador Dr. Anderson. Senhor presidente, caros companheiros vereadores, como eu ainda não me dirigi a palavra aos nobres, eu quero cumprimentá-los com uma boa noite, plateia que nos acompanham. Eu fiquei muito feliz, presidente, quando estava circulando nos corredores desta Casa de Leis e me deparei com um amigo de longa data, que é o senhor Anivacil, e ele veio de forma eloquente, pediu apoio para o projeto. Nem precisava ter pedido, senhor Anivacil, mas fiquei feliz em revê-lo. Eu conheço o senhor Anivacil desde quando ele ainda não tinha cabelo, e o meu cabelo era pretinho, presidente. Hoje ele continua sem cabelo e eu estou com os cabelos brancos. Mas é assim, né? É assim que tem que ser. Mas eu quero dar aqui os meus cumprimentos ao nobre vereador Toninho Franco, que sempre com muita parcimônia e com muita excelência tem colocado projetos dessa natureza na Casa de Leis, sempre voltado ao social e homenageando quem realmente merece ser homenageado. Eu quero finalizar as minhas palavras dizendo que, às vezes, presidente, muitos jovens faz o tiro de guerra e faz a fórceps. É obrigatório o alistamento militar, e tem aqueles que têm o gosto por isso, tem aqueles que são designados para cumprir esse mistério, e assim o fazem de forma forçada, de forma obrigatória. E com o passar do tempo do cumprimento do dever, eles vão pegando gosto. E aí acabam percebendo que a atividade em grupo, a atividade lá desenvolvida e tudo aquilo que é praticado lá acabam pegando gosto. Um exemplo disso é o irmão do meu assessor parlamentar, o Vitor. Ele entrou revoltado no tiro de guerra
e hoje já está estudando para fazer uma prova, para seguir carreira. Pegou gosto pela coisa, viu o que significa servir a pátria, viu o que significa ser um soldado fiel e leal à nossa pátria, isso é muito bonito. Mas, especificamente em relação a vocês, eu vejo o ciclo da vida. Nós dividimos a nossa vida em passado, presente e futuro, presidente. E quando nós vemos a Associação dos Antigos Atiradores, nós bem sabemos que o passado, ele não volta. Passado é passado, não tem como você trazer o passado de volta. Mas o passado serve para que nós possamos pesquisá-lo, extrair algo de bom que passou. E é o que vocês estão fazendo. Vocês frequentaram o TG, lá aprenderam a ser mais humanos, a ser bom cidadão, e não tendo seguido carreira, trouxe a experiência do passado, constituíram uma associação. Nós bem sabemos que as organizações civis, especialmente as sem fins lucrativos, elas acabam avocando para si uma responsabilidade que é do próprio Estado. Vocês executando um serviço público de obrigação do Estado sem ganhar nada por isso. E isso só serve para que nós possamos parabenizá-los hoje aqui, no presente, e dizer que nós estamos torcendo por vocês, para que nós possamos ver vocês colher bons frutos no futuro. Veja como esse é muito bonito, e um futuro que certamente será brilhante. Quando nós falamos em declaração de utilidade pública, em reconhecimento público, isso tem um desdobramento. Quais são esses? A vinda de verbas do governo, alguns incentivos fiscais que vocês irão ter, bem como todo o apoio do poder público, que é o principal responsável pela prestação desse serviço, desse cunho, e que tem a obrigação de dar suporte para vocês, para que vocês possam desenvolver atividades objeto desta associação, certamente para criar um ser humano melhor, um cidadão melhor, e sempre de forma voluntária, sem ganhar nada por isso, o que é mais bonito dentro de todo o contexto. Fica aqui, vereador Toninho, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Também quero, tal como fez o vereador Wagner Barbosa, me colocar à disposição de vocês, não só como vereador, mas também como advogado atuante na cidade, naquilo que eu puder servi-los, contem comigo, que graciosamente assim o farei. Obrigado, presidente. Para discutir o projeto, o vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, público presente, população que nos acompanha ainda através dos meios de comunicação. Parabéns, vereador Toninho, pela iniciativa. Parabéns para os atiradores. Hoje, como disse o vereador Anderson, já com alguns cabelos brancos, outros sem cabelos. Como é o meu caso, eu fiz o tiro de guerra em 94, e por alguns anos nós passamos a nos reunir, a nossa turma de 94. E a cada 2 meses, a cada 3 meses, a gente se reúne, faz uma confraternização, e através dessa reunião nós passamos a fazer algumas obras assistenciais. Então, o grupo que se reúne ali arrecada um valor e ajuda algumas pessoas que estão necessitadas. Foi os atiradores de 94. E hoje, né, todos nós, já na faixa dos 40 e lá vai cacetada, é muito bonito poder reencontrar as pessoas. E como disse aqui, muitas vezes a gente vai obrigado a fazer o tiro de guerra, né? É o caso. Mas aí você começa a ter um entendimento, ali a aprender algumas coisas de grande valia que você leva para a cidade, para o resto da vida, e não esquece jamais de ter participado. Hoje eu tenho um filho na idade de se alistar, né, inclusive se alista esse ano, e eu disse a ele, é muito importante que você faça o tiro de guerra, que você seja um atirador, né, porque com 17, 18 anos é um pouco rebelde, né, e aí acha que as regras não são boas. E ali no tiro de guerra, né, o rapaz que fez mais recentemente,
aprende, né, como que é válido você cumprir as regras, cumprir o amor à pátria. É muito importante para aqueles que têm essa dádiva de poder fazer o tiro de guerra. Então, parabéns para o Toninho, parabéns pela iniciativa de vocês, que vocês possam cada vez mais unir os atiradores, os grupos, né, vários anos, e fortalecer a nossa cidade para que jamais nós percamos o tiro de guerra da nossa cidade, e que o Poder Executivo possa ajudar cada vez mais, e que a gente possa contribuir para com a nossa cidade o que a nossa cidade contribuiu para a gente quando a gente era adolescente. Parabéns, muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu desejo, senhor presidente. Vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem e nos ouvem, parabéns, Toninho, né, por essa propositura. É uma prerrogativa que nos cabe, quanto vereador. Eu acho que toda a associação ela é pertinente e ela é saudável para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, porque quando nós nos organizamos numa comunidade, numa associação, a gente consegue mais benfeitorias, a gente consegue fazer uma luta melhor. E nada como essa associação dos antigos atiradores do tiro de guerra do TG. Né? Parabéns, eu conheço-os através do seu Ângelo, parabenizo a todos que estão aqui. Eu sempre gostei muito, né, assim como a vereadora Érica falou, no desfile de 7 de setembro, a gente ia assistir desde criança, justamente para ver o Exército passar. Né? Na minha cidade, a gente tinha isso, desfilava a escola. E hoje eu tenho a grata satisfação em poder fazer um trabalho no tiro de guerra. Né? E quando eu vejo assim, aqueles meninos com cara de meninos, servindo a pátria, cantando aqueles hinos, a gente acha assim de um amor, de uma coisa assim, um sentimento muito valioso. Eu acho que vocês montarem essa associação para manter isso, manter esse sentimento, manter essa organização dos antigos atiradores, não deixar jamais morrer, e trazendo cada vez mais outras pessoas que vão saindo do tiro de guerra, mas vão se unindo e formar essa associação para batalhar, para manter vivo esse ideal em relação ao tiro de guerra, toda essa questão do que o Exército Brasileiro nos dá. Então, fica aqui os parabéns, né, por esse olhar, e fica, como a gente diz, às vezes aquela inveja boa, né, quando eu podia ter feito, mas os parabéns. Obrigada. Mais algum vereador deseja discutir? Eu desejo, senhor presidente, rapidamente. Doutor Marcelo. Pois não. Eu ia passar a palavra para a vereadora Lu. Pode ser? Preferencialmente. Para discutir para a vereadora Lu Bouco. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, todos os ouvintes. Também para parabenizar o vereador Toninho. Nós temos que engrandecer pessoas que tanto fez e faz por nossa cidade. E o vereador Marco Xavier disse, né, da importância, porque o meu irmão fez o tiro de guerra exatamente numa idade da adolescência, onde eles têm aquela, assim, são poucos revoltados, né? Ele bem disse, e eu me lembro do meu irmão, que ele estava passando por essa fase, inclusive foi uma fase que meu pai também tinha acabado de falecer, e quanto foi importante ele ter feito o tiro de guerra. Nós percebemos a mudança dentro da casa. Então, é uma disciplina, e fora a disciplina que se adquire fazendo o tiro de guerra, a amizade que fica eterna. Né? É eterna a amizade que se faz ali no tiro de guerra. Eu vejo isso hoje, porque ele vive falando, esse ano, em tal mês, tem um encontro com o pessoal, com meus amigos. E até hoje ficou aquela amizade, que é uma amizade verdadeira, mesmo que eles se encontram às vezes, ficam lá, não todos, mas alguns mais próximos, se encontram para sair, para conversar, para trocar ideia,
e o quanto é importante tudo isso, né? A amizade que fica. Então, parabéns e Deus abençoe todos vocês. Para discutir o projeto do vereador Dr. Marcelo Rossi. Rapidamente, senhor presidente. Vereador Toninho, parabenizo pela propositura. Como sempre, né, uma sensibilidade, uma percepção muito grande. E eu só me levanto aqui, na presença do meu ex-sargento aqui, Jimenez. Aliás, eu fui voluntário, eu fui em 83, eu servi. Era o senhor, era o Brits, era o Pianca, eu não lembro do nome do sargento comandante-geral. Ele mesmo, Niagara. Então, só para reforçar todos os comentários aqui que já foram ditos, na presença do senhor e dos mais membros aqui, a gente pode saber a relevância e a boa representatividade que essa associação está sendo criada, né? Por conhecer um pouco, em particular muito o senhor e um pouco dos demais dos seus colegas, nós sabemos que vocês estão bem intencionados, que vocês são pessoas do bem e querem criar essa associação como uma forma de perpetuar a memória. E dizer que o Exército, Toninho, é interessante às vezes essa característica, né? O Exército, militarismo, mas é um lugar, é o primeiro lugar onde a gente aprende a honrar o pai, honrar os amigos. Lá você convive com gente de toda a espécie, toda a qualidade. Maloqueiro, drogado, gente boa, gente santa, gente do bem. Então, é uma fase da vida onde você é motivado a começar a selecionar as coisas boas e as coisas ruins. Então, a minha contribuição em levantar é justamente para fazer essa saudação a quem serviu o tiro de guerra. Meu pai serviu o tiro de guerra, meu irmão serviu o tiro de guerra, eu servi com muito louvor, e não poderia deixar aqui também, na presença dessas ilustres pessoas, agradecer ao senhor e agradecer essas pessoas aí. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja discutir o projeto? Eu desejo.